Fala, gente, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia. Hoje a gente está aqui para gravar o nosso episódio de número 4 e hoje a gente está aqui com um convidado fera, um convidado especial que vai trazer muito conhecimento, muita experiência, vai ser muita resenha. Então você que está vendo esse vídeo pode ter certeza que Deus vai falar com você através desse podcast. Então, David, se apresenta aí para a galera te conhecer. Boa noite, boa tarde, bom dia, você que vai nos escutar nesses horários. Simon, boa tarde, obrigado pelo convite. Meu nome é David, para quem não me conhece, sou conhecido como DH na nossa casa em Gilead, Piraquara. Sou casado com a Carolina Vitória. Tenho um menininho chamado Isaac Noah, meu piazinho, o meu varão de guerra, o meu nazireu. Então, esse é o David, pastor hoje dos adolescentes, da Rede Idem, e já estamos aí há algum tempo trabalhando com eles, e é o que nós amamos nesse tempo aí, que Deus tem nos dado, proporcionado nesse tempo. Glória a Deus. E assim, David, a gente faz uma pergunta para todos os convidados que vêm aqui com a gente, que é, basicamente, a gente pergunta quando que você olhou e falou, cara, eu quero servir a Deus. Esse Jesus é real e eu quero estar do lado dele. Quando que a gente fala que virou a chavinha? Você falou, opa, eu quero esse Jesus na minha vida. Na verdade é assim, Simon, desde que quando eu nasci, na verdade com um ano de idade, meus pais se converteram e com isso fui junto com eles, chamado numa igreja chamada Comunidade Cristã Nova Aliança. Ficava ali na rua de frente com o Cisa. Era o pastor Álvaro, e esse pastor morreu semana passada, e foi um pastor que me ensinou toda a simplicidade do evangelho para nós. E foi crescendo diante de tudo isso, fiquei um bom tempo com a minha família nessa igreja. Logo após isso, na minha adolescência, eu fui para a Comunhão Cristã Aba, que era localizada em Pinhais, e também vivi minha adolescência servindo a Deus. Aquele negócio de adolescente, que ele tá na igreja, mas ainda não tá, mas sempre servindo. Esse foi o meu coração sempre. E na minha juventude, algumas coisas mudaram. Porque tem gente que foi começando a conhecer algumas coisas, foi conhecendo drogas, foi conhecendo... E infelizmente acabei me desviando nesse tempo. E foi assim durante 2 anos, quase 3 anos, esse desvio. E foi os piores anos da minha vida. Porque foi onde que eu me envolvi com drogas, foi onde que eu me envolvi com roubos, foi onde que eu me envolvi com várias coisas, prostituição, e acabei me dilacerando todo o meu coração, caindo nesse poço de lama. E aí o que aconteceu? Chegou um tempo na tua vida que você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo, cara? E eu lembro que eu era amigado ainda com uma moça, a gente pegou as coisas, se amigou, e acabei sendo preso. Mas algo bem engraçado que eu sempre conto, que a gente orava antes de sair pro assalto, né? A gente falava, Deus, proteja a gente, sabe? Nos livra da morte. E eu falava algo muito engraçado, que falava assim, Senhor, me livra da morte, me leva preso, mas me livra da morte. Porque preso ainda você tem a oportunidade. E eu lembro que foi numa quarta-feira, dia de célula, eu já estava na CCPA já, do pastor Atenil, a pastora Marcineia. E eu lembro que eu estava naquela apreensão, a gente acordava umas 4h30 e eu não conseguia mais dormir. E eu lembro que eu me ajoelhei, chorei e falei assim, Deus, eu sinto que se eu não retornar para os teus caminhos, eu vou morrer. E eu lembro que aquele dia eu falei bem assim, falei, Deus, me leva preso hoje, porque se eu continuar, eu vou morrer. E cara, a gente saiu para assaltar uma carga e não deu certo, não dava certo, no fim não deu nada certo. E quando a gente tava voltando para casa, do nada, assim, de repente, a polícia nos parou para uma batida normal, sem saber o que estava acontecendo. E ali foi as mãos de Deus, eu falo que foi as mãos de Deus. Claro, aconteceu muita coisa, porém, várias situações naquele dia, mas fui preso. E foi daí na cadeia, Mateus, que eu me reconciliei com Jesus. Foi uma decisão minha. E a partir daquele momento ali, Mateus, dentro da prisão, eu lembro até hoje, tinha um rapaz preso e ele fazia um momento de
como se fosse uma célula da cadeia. Ele fez esse momento e falou assim, quem gostaria de reconciliar com Jesus, né? Eu falei, cara, eu quero me reconciliar. Um preso falando para outro preso. Então você sabe que Deus, ele sabe todas as coisas. E ele prepara vários caminhos no deserto. E com isso, Mateus, eu me reconciliei com Jesus. E eu lembro que ele falou bem assim, cara, ele estava recebendo lá o alvará de soltura. E ele falou assim, cara, eu tive um sonho. E Deus mostrou você para cuidar desse momento aqui dentro da cadeia. Falei, cara, não tenho, eu me reconciliei faz uma semana. Não tem como eu fazer isso. E eu lembro que eu já estava recebendo suporte de alguns irmãos do CCPA, dos próprios pastores. E eu lembro, Mateus, que naquele momento eu falei, cara, então eu quero assumir isso. Então, dentro da cadeia eu aprendi a ser líder de célula, eu aprendi a começar a liderar as pessoas. E de lá então, Mateus, muita coisa mudou. Então, desde aquele momento, nunca mais eu fui o mesmo. Porque eu tive uma oração, tive um encontro com Deus dentro da cadeia. Eu lembro que eu cobria minha cabeça, virava pro lado no colchão e chorava. Porque é muito solitário. Quem já foi preso sabe o que eu tô falando. É uma solitude, tem gente que é esquecido lá. E eu lembro que eu vi a mão de Deus, eu vi o amor de Deus através dos meus pais, mesmo com todas as lutas. Eles sempre se posicionaram em uma mulher de oração, em um homem submisso à palavra de Deus. Então foi isso que talvez foi um dos momentos mais preensíveis, mais difíceis que o próprio Deus se manifestou. E foi de lá então, Mateus, que muita coisa começou a mudar, sabe? E desde então eu falei assim na oração, Deus, eu assumo esse papel. Eu não quero mais voltar atrás. Então foi anos e anos construindo algo. Foi aí que você teve o start. O start. E algo que você falou é bem legal, né? Geralmente Deus, ele se revela pra gente quando a gente está numa situação difícil, tá sem saída, né? Eu tenho uma passagem que eu gosto muito, é quando o povo hebreu estava saindo do Egito. E aí o soldado estava vindo atrás. E eles ficaram entre o soldado e o mar. Sim. Ou seja, eles não tinham saída. Mas é geralmente ali que Deus, ele chega e mostra. Deus, ele chega e faz. Deus chega e traz a provisão. Então, se você que está assistindo a gente está nesse momento, olhe para o céu, porque com certeza Deus, ele tem uma provisão para a sua vida também. Assim como teve para a vida do David, para a minha. E você citou algo muito interessante, muito legal, e eu queria pegar esse gancho, né? Infelizmente, muitos jovens nessa fase aí de adolescente, jovem, eles saem da igreja, eles se desviam, né? E qual o conselho que você tem para deixar para quem está assistindo a gente, para que esse jovem não venha se desviar, para que esse jovem não venha sair do caminho do Senhor? Na verdade é assim, Mateus. O mundo, ele sempre vai ter prato de prazeres. Eu lembro que até eu estava assistindo um pedaço do podcast anterior que vocês fizeram com o Júnior Rangel, e conheço ele muito bem. Nós já brigamos já com muita gente, então eu lembro muito bem dele. E ele falou algo muito engraçado que eu lembro e lembrei eu agora, que foi que tipo, o diabo, ele prepara pratos para você, prazeres para você. Mas Mateus, uma coisa que eu vou te falar hoje, e eu posso ter a certeza do que eu vou falar, é que quando você tem um encontro com o Senhor, você nunca mais vai ser o mesmo. Você nunca mais é o mesmo. E eu lembro que eu tive esse encontro, então quando eu falo para adolescente, eu falo, cara, eu não quero te ensinar, te prender numa igreja por coisas. Mas eu quero que você tenha o prazer de amar Jesus. Porque quando você tem o prazer de amar Jesus, você não vai esquecer qualquer coisa. Nada vai te prender, nada vai te segurar mais, nada vai te tirar. Então, na verdade, o meu conselho é, conheça Jesus dia após dia. Ele é tão simples, Mateus, que um adolescente hoje, ele tem como posso falar, uma bomba dentro dele, que a hora que ele explode, ele envolve várias pessoas. Há uma influência dentro deles, que a presença de Deus traz isso. É o amor por Jesus que faz permanecer isso. Então, se você falar para mim, David, o que você pode falar isso, eu falo para eles, ame a Jesus. Jesus é suficiente. Então é isso. E
Também quero perguntar para você, quando que você começou a exercer realmente? Você disse que teve esse papel, viu esse papel, e quando você saiu de lá, quando que você colocou em prática esse papel de liderança? Esse dom que Deus te deu de ser um líder, né? Aqui fora. Mateus, o dom é algo muito engraçado, porque o dom, quando você nasce, Deus ele já te dá isso. É irrevogável, a Bíblia diz. É irrevogável. Tem coisa que você vai fazer, Mateus, que eu não posso fazer, porque é teu, Deus te deu. Então, se você não fizer, Deus vai levantar outra pessoa? Vai. Mas você vai morrer com aquilo que Deus te deu. Entendeu? Então, quando se fala de liderança para mim hoje, eu lembro que lá no Ivanete, teve um tempo que eu tinha um sonho de ser professor de educação física. E com o tempo, muita coisa aconteceu, eu não consegui chegar a isso. Mas eu lembro que o Antunes, o professor Antunes, ele era diretor, e um dia ele falou para mim assim, bem na época assim que eu tava bem, aquela adolescência louca, e brigava e não sei o que, ele me deu uma oportunidade de ser, como que posso falar, não é supervisor, é monitor. Aí o que acontecia? Dava aulas vagas e eu pegava os alunos, dava matéria para eles, ou ia treinar eles, fazia várias coisas dentro da escola. E um dia, aquele dia nós tínhamos brigado, teve uma confusão na escola e brigamos. E eu fui suspenso. Ele falou, David, eu não posso deixar você cuidando do pessoal e você brigando de manhã, porque eu estudava e dava aula no intermediário e à tarde. E aí ele chegou para mim e falou, David, você tem duas opções na tua vida. Eu vejo muito isso em você. Você é muito influenciador. Muita gente quer estar perto de você. Todo mundo gosta de sentar com você, conversar. Lembro até hoje isso. E ele falou assim, só que eu tenho um porém. Você tem dois poderes. Você pode poder liderar para o bem ou liderar para o mal. Essa é a tua escolha. E eu pego isso muito para mim, Mateus, porque quando eu comecei a entender isso daí, que eu tinha uma influência, eu falei, cara, eu tenho uma influência. Mesmo no mundo, Mateus, as pessoas vinham conversar comigo. Mesmo desviadas, as pessoas vinham conversar comigo. Iam na minha casa, os caras mais loucão iam na minha casa. Muitos amigos meus, bem conhecidos aqui no nosso bairro, sentavam comigo. Quando eu voltei para Jesus, eles me chamavam de pastor e nós tomávamos café na frente do Ivanete. Ficava tudo junto trocando ideia, porque eles falavam, cara, você mudou. Entendeu? E muita gente, sim, Mateus, quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu tenho esse poder de influência, então eu preciso liderar. E hoje, vendo o que Deus tem feito através de mim, a gente tem feito assim algo surpreendente, que Deus tem manifestado a glória dele, porque eu tomei uma posição. Então eu entendi isso na minha adolescência para a juventude, nesse dom de liderança. Se vocês aí que estão assistindo, vendo no nosso Instagram, lá tá bem assim, você é um influencer. Eu citei isso ontem no Pode Conversar, que a gente esteve lá, e eu costumo dizer assim, que todos nós somos influencers. No nosso meio, no nosso dia a dia. Você é um influencer, independente se você tem 1 seguidor, 10 seguidor, 20 seguidor, 100 seguidor, ou se é só o seu pai, a sua mãe e seu irmão dentro de casa. Mas você é um influencer. Através da sua vida, Deus pode ganhar essas pessoas. Sim. Então você só precisa entender isso e começar a caminhar em cima disso. Porque você tem esse chamado para levar a palavra de Deus, para influenciar pessoas, para avançar o reino de Deus. E as pessoas olharem em você e olhar em você e falar, olha, ele é um servo de Deus, eu quero um dia ser igual a ele, eu quero ir para a igreja igual a ele. E algo que você falou que é muito interessante, o professor, né, o Antunes, ele viu esse potencial em você e ele te ajudou a lapidar isso. Sim. E infelizmente a gente sofre muito com hoje, muitos adolescentes, muitos jovens estão estagnados por conta talvez de lideranças que não colocam eles para trabalhar, que não entendem que eles têm essa energia, que dá para usar para o lado do bem. Às vezes fala, mas só tem 12 anos, só tem 13 anos, só tem 15 anos, não tem como fazer, não tem maturidade, não tem isso, não tem aquilo, mas Deus ele não liga para isso. E o que você tem a dizer sobre isso? Que eu vejo que você usa muito, a gente estava até conversando hoje aqui sobre isso, que você usa muito os seus adolescentes, os seus jovens para liderar, para botar eles para trabalhar na obra do Senhor. E quando que você falou e achou que viu que isso era importante, você falou, eu tenho que fazer isso?
Na verdade, Mateus, eu sempre tive isso no meu coração em si, que todos nós temos um dom, todos nós temos um chamado, e Deus ele quer nos usar naquilo que ele nos gerou. É aquilo que eu te falei agora há pouco, você tem algo que eu não vou fazer, Mateus. Eu tenho algo que você não vai fazer, mas juntos nós chegamos a um propósito, entendeu? E algo muito engraçado que eu levo para minha vida, e é isso que me torna, é que assim, a gente fala, todo mundo quer mudança nas pessoas. Todo mundo quer mudança nas pessoas. Só que quando alguém assume esse papel de mudar o ambiente, as pessoas, encorajar pessoas, alguns começam a murmurar, reclamar. E geralmente as pessoas são aquelas que não fazem nada. Entendeu? Então quando eu falo assim de serviço, sabe, alguma palavra muito forte no meu coração é ter zelo com as coisas de Deus. Ou seja, tudo que é envolvido. Esse podcast aqui, Mateus, ele tem que ser o melhor podcast. Ele tem que ser o melhor. Porque é com Deus, é para Deus, é para Ele. Entendeu? Se eu jogo um futebol, Mateus, eu preciso jogar um futebol, o melhor futebol, porque é para Ele. Então, eu vejo muito isso, que hoje adolescentes têm se trancado dentro de casa porque não foram destravados ainda. Não foram destravados. Porque você vai ver um cara trancado lá, por exemplo, trancado dentro do seu quarto, escuro, mas é um cara que desenha demais. E se ele pega aquilo e faz para Deus, você vai ver a explosão. Você vai ver tantos desenhos indo para fora, o cara vai virar um pintor, você começa a imaginar, e aí entra um negócio que eu creio e acredito no avivamento que está vindo, que vai tocar todas as esferas da sociedade. Por exemplo, eu tenho um menino de Deus, cheio de Deus, que vai ser jogador de futebol. Então eu sei que no mundo do futebol eu tenho um homem de Deus. Eu acredito também, por exemplo, na política. Se hoje eu ensino esse menino a amar a Deus, a servir a Deus, sabendo que ele, ensinando ele que ele, tudo que ele faz, ele vai fazer para Deus, com Deus, a política vai mudar. Eu não vou me preocupar com isso. Então eu entendo que em todos os espaços vazios da terra, do mundo, precisa haver um homem de Deus trabalhando, servindo ao reino. Então para mim é isso. Cara, muito legal. E você falou sobre esse avivamento que está vindo. Inclusive, quando eu postei a publicação, né, falando que você ia vir, eu falei que teria um tema específico. E para você que está assistindo a gente entender, né, já quero até deixar um abraço aqui, o Everaldo, hoje que está sendo o nosso cameraman aí. Dá um oi aí, Everaldão. Boa tarde, senhoras e senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como eu sempre começo os podcasts. Hoje eu tô aqui de cameraman, né? Depois de tanto insistir, eu falei, Mateus, você precisa, Mateus. E o Mateus tá aí, dando aí uma entrevista pro menino aí, que tem uma história bem bacana. Olha, estou surpreso aí, né? Particularmente, eu não sabia que você tinha ido preso, as coisas que aconteceram na sua vida, não, né? Mas continue aí, gente, continue aí. E se eu lembrar de alguma coisa, eu vou perguntar para vocês aí. Amém. Então a gente deixa um abraço para Everaldo, para todo mundo que tá apoiando a gente aí, para a esposa do Everaldo, para minha namorada, para todo mundo que tem ajudado a gente. A gente aí, ó, recebeu aí o patrocínio do Loucos por Açaí. Vou estar da Louco, vai estar passando aí, ó. Mostra o açaí aí, David. Ó, tem açaizinho, Ganhamos um açaí meu aí, ó. Deus. O convidado Olha. aí, Gaúcho, tamo junto, ó. WhatsApp pra você aqui, ó, 988931271. Então chama eles lá, pede seu açaí lá, porque pode ter certeza que é muito gostoso. E é gostoso mesmo, que eu tô viciado faz tempo já. E então a gente agora, falando sobre o tema que eu falei que a gente ia trocar ideia sobre isso, pra você que tá aí entender melhor, desde quando eu me posicionei naquilo e entendi isso, Deus ele começou a unir pessoas que estão com o mesmo propósito. O Denis me mandou um áudio, o Denis está assistindo esse vídeo. Denis, deixa um comentário aí. Então, o Denis já me mandou um áudio falando, Mateus, vamos fazer um movimento no CISA. E Deus já estava queimando aquilo no meu coração. Daí o Everaldo também já estava com essa ideia, e vamos fazer o podcast, isso. Aí eu começando a orar, né? Inclusive eu conheci o David, olha como eu conheci ele. Isso é um testemunho, o David foi uma resposta de oração na minha vida. Porque a gente tem um projeto social ali, o Egas da Bola, e a gente era carente espiritual, né? Eu orando e pedindo, Deus, envia uma ajuda espiritual, envia alguém, assim como o Senhor alinhou o Everaldo, alinhou eu e o Denis, envia pessoas pra cá, né? E o David chegou, já foi 8 alunos nossos no retiro lá com eles, chegaram mudados, transformados. E aí foi resposta de oração, e qual que seria esse tema? Seria o novo de Deus.
para esse bairro, para esse tempo, para essa geração, para essa cidade. E eu queria perguntar para você, como que a gente pode fazer para participar desse avivamento que está chegando para essa cidade? Como que a gente pode fazer para não ficar de fora disso? Cara, eu sou meio suspeito a falar de Piraquara. Quem me conhece de perto sabe que como eu falo desse lugar, como eu falo. Mateus, eu não sei o que é trabalhar em outro lugar fora dessa cidade há anos mesmo. Todas as empresas, todos os acontecimentos, fui preso aqui, fiquei na cadeia aqui, me reconciliei as igrejas a que me ensinou toda essa questão do evangelho, a portas abertas, amo muito de coração, Gileade, tudo foi feito aqui. E uma coisa, Mateus, que você falou, como participar disso, a primeira coisa é você amar a sua cidade. Você precisa amar. Você só pode mudar aquilo que você ama. Você só pode mudar aquilo que você ama. E quando se fala nessa cidade, Mateus, eu fui pioneiro de um movimento chamado Somos Um, e o meu coração transbordava. A gente envolveu muitas igrejas, teve várias igrejas envolvidas, chegou a ter 10 denominações diferentes juntos. E, cara, isso era um sonho que eu tinha. E a gente liderava ali no CISA. E eu lembro que eu sempre falava, Deus, eu preciso de mais, eu preciso me doar mais, eu preciso fazer mais. Tanto que a minha própria esposa, eu conheci lá no Somos Um, foi algo muito engraçado, sim. Só que, cara, queimava no meu coração. E daí, cara, começou a acontecer milagres, a gente orava. Teve uma vez no Somos Um que começou a garoar forte, assim. E aí os piá falaram, duvido que você ore e pare de chover. E nós oramos, declaramos que passasse a chuva, cessou a chuva. Foi algo muito louco. Já caiu demoniado, muito demônio, sim. Difíceis, entre aspas, difícil não mas se manifestou muita coisa. Então, envolveu muitas coisas na cidade. Porque quando você fala de avivamento, você fala de nações, você fala que vai tocar a cidade inteira. E a primeira coisa, como vou me envolver nesse avivamento, é amando o lugar que você está. Porque, Mateus, a gente tem algo assim no nosso coração que a gente fala assim, eu quero ser missionário. Então eu quero ir para a África. Uau, vou para a África. Não, eu quero ir para a Europa. Uau, vou para a Europa. Sendo que a minha África é aqui. Eu lembro que a minha pastora, a pastora Marcinéia, ela é falecida hoje. E eu sempre falava, pastor, eu quero ser missionário da África, quero ir para a África, quero ir para Moçambique, não sei o que, bababá. E ela falava, ela me chamava de Luta, ela falava, ô Luta, mas você não sabe que a África é aqui? As mesmas pessoas barrigudinhas que tem fome lá, também tem aqui. Então, assim, muita coisa começou a mudar no meu coração, Mateus, assim, em relação a Piraquara. Por que eu estou falando de Piraquara em si? Porque eu creio muito no avivamento que vai vir. Eu também. Eu creio muito. Eu creio muito. Eu amo, eu tenho trabalhado, eu tenho chorado por isso. Eu tenho vivido isso. Eu tenho renunciado muita coisa por isso. Então, quando se fala assim, qual que é a primeira coisa que eu preciso ser? Preciso amar uma causa. Você ama uma causa. Não é à toa que você está num projeto social de futebol, com criança, adolescente, todo sábado, tem dia que você está cansado, mas você está lá. É por essa causa, cara. Então, quando você tem uma causa para viver, Mateus, tudo muda. Você acorda feliz. Você acorda com um pensamento dizendo, eu tenho uma causa para viver. E eu tenho uma causa para morrer. Então isso muda totalmente, cara, a sua noção. Você não para mais em coisinhas. Você não para mais em algumas coisas. Porque você não vê a hora daquilo acontecer. E Deus só pode dar algo para uma pessoa que é perseverante naquilo. Isso que você citou é uma visão que eu tenho também. Não é pecado querer ir para a África. Não é pecado querer pregar na Europa, não é pecado querer pregar em grandes congressos. Só que qual que é o grande problema? É você querer pregar na África, só que na esquina da tua casa tem jovens sendo escravizados pelo diabo.
sendo escravizados pela droga, sendo escravizados pela depressão, e você está querendo ir pregar na Europa, Sim. está querendo ir pregar na África, e aqueles jovens ali estão pedindo socorro, pedindo ajuda, e você está querendo ir pregar na África. Então, não é pecado. Deus um dia pode te levar lá. Só que primeiro faça no seu... Pode ser o propósito de Deus para a vida da pessoa. Exatamente. Então eu achei muito, muito interessante você ter citado esse ponto, porque é uma visão que eu também tenho. Então, muito legal mesmo, muito bacana. E esse avivamento que você falou na cidade, eu acredito que já está começando com Deus unindo esses propósitos, né? O Everaldo também aí, para quem não assistiu, volta lá, o Everaldo no primeiro podcast nosso, ele fala um pouco da história dele também, onde ele cita também que ele já sofreu um pouco com essa questão de estar com amizades aí, inclusive foi vítima de tiros e tal, e Deus foi e resgatou ele. Então a gente também perdeu muito nessa cidade, né? Eu, pra quem não conhece, eu perdi meu irmão, e eu também, que nem você falou, eu amo essa cidade. Eu vou naquele projeto porque eu falo, cara, eu vou impedir que esses meninos passem pelo que o Everaldo passou, de ver o amigo dele ali no chão, de passem do que eu passei de ver meu irmão no chão. E é o que você falou. Quando você tem essa motivação, quando você acorda sabendo, você fala, não posso parar, eu não posso desistir, porque você vê as pessoas que se espelham em você. Cara, eu penso em desistir, é até engraçado isso que Deus ele faz comigo. Eu penso em desistir, eu falo, eu vou parar, vou abandonar a igreja, tudo. Eu vou no mercado, alguém fala, eu vi seu vídeo. Ou eu fui na igreja por causa de você. Ou me manda mensagem, ou você me inspira, ou eu quero ir na igreja, quero ser igual a você. Daí eu chego em casa e falo, poxa vida, como que eu vou parar? Não tem como. Então você vê que esses adolescentes, que você gera uma influência, que você gera uma certa motivação para eles, né? E sabe, Mateus, algo muito engraçado que a gente fala assim, do espinho da carne de Paulo, a gente fala de uma batalha que ele teve. Paulo teve cicatrizes. Paulo era perseguidor e se tornou perseguido. Então eu vejo assim que Deus ele é muito perfeito no que faz. Ele nunca vai te deixar assim intocável no mundo. Ele sempre vai colocar um espinho na tua carne. E algo engraçado que acontece diante de tudo isso é que o quê? Eu me senti o cara mais rejeitado, cara. Mais rejeitado. Eu me senti, eu até falo às vezes nas ministrações com os adolescentes, eu me senti o patinho feio, cara. Eu era o rejeitado, eu tinha um complexo de inferioridade tremendo, eu era muito tímido, eu era muito retraído. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade com meus pais, muita dificuldade principalmente com meu pai. Teve um tempo que eu queria até matar meu pai, cara. Então muita coisa aconteceu assim, e aí você começa a ver algo assim, eu tinha uma carência tremendo, que você começa a ver algo hoje você entende que Deus, ele traz as pessoas para perto de você, pessoas que têm a mesma coisa que você teve um dia. Você atrai isso. Algo engraçado, o cara era ex-drogado, se converteu, começou a amar Jesus, quem que vai perto dele? Vai os drogados. Foi o que eu falei ontem, por isso que eu falei ontem no podcast, falei, tem público para todo mundo. Falei, Deus usa você para alcançar pessoas que só você vai alcançar, com o seu jeitinho, com o seu dom. Ah, você é tímido, Deus vai usar você para alcançar os tímidos. Eu tenho uma história que perdi irmão, isso, aquilo, Deus vai usar eu para chegar em pessoas Sim. com a mesma realidade. Por exemplo, você e o pastor Cláudio Duarte pregando. Deus usa ele para pregar com famílias de uma forma que o outro pregador talvez não alcance da forma que ele alcança. Então é exatamente isso que você falou. E Deus ele usa você da maneira ali que com o seu jeitinho, né? Claro, às vezes Deus capacita, Deus usa de formas diferentes, mas geralmente essa é a forma também que eu vejo. E o avivamento que a gente está esperando é esse aí, Mateus. É a multiforma de Cristo. Essa multiforma é o quê? É você canta rap, então você vai pregar cantando rap. Ah, mas daí eu preciso de um pastoreio. Opa, David foi chamado para pastoreio, então, David, eu ganhei, então você cuida. É uma junção, o avivamento é uma junção tremenda. É uma junção dos 5 ministérios, é uma junção de todos os dons espirituais, é a junção de, quando fala lá em Salomão, lá em Cantares, lá quando Salomão fala, eu vejo
a minha amada como um exército de bandeiras, esse exército de bandeiras é a igreja se levantando com todas as placas, as bandeiras dela. É a Universal, é a Assembleia, é isso, é aquilo, tudo por um propósito, um exército de bandeira. Que exército é esse? É uma igreja que avança dia após dia, entendeu? Então eu acredito muito nesse avivamento que nós estamos esperando. É um avivamento, cara, que eu vou te falar, ele começou, porque assim, um dia falaram pra mim assim, pra você deixar os adolescentes na igreja, tem que fazer muito trabalho, tem que fazer festa, tem que levar eles para tal lugar, não sei o que, bababá. E eu falei, não, eu não quero só isso. Eu não posso, Mateus, dar algo para eles, só isso. Porque senão um dia vai acabar isso aí, eles vão embora. Então o que acontece? Eu falei assim, não, eu quero que eles se alimentem da palavra. Eu quero que se alimentem da presença de Deus de uma forma que eles tenham fome. E Mateus do céu, se você for ver os meus meninos, por exemplo, da nossa igreja, você vai falar com eles, eles têm paixão por Jesus. Paixão tremenda. Então eu creio muito nesse avivamento que o Senhor está trazendo. Não é uma pessoa que vai fazer, mas é um conjunto, é uma unidade tremenda que está exercendo. Exatamente. Cristo é suficiente. Basicamente foi o que você disse. Não precisa de festa, de nada. Cristo, a palavra dele, a presença dele já nos preenche. E a gente está vivendo isso, cara, ali também agora, o movimento que a gente está fazendo no CISA, né, Everaldo? Porque tem eu, o Everaldo, e alguns meninos que são da Assembleia, a gente tem alguns meninos que são da Quadrangular, tem alguns meninos que são da Portas Abertas, tem do Poder da Graça, se não me engano tem 6 ministérios também ali, o Seu José, que é do Poder da Graça, e a gente está vendo isso. E eu vejo muito essa questão de placas de igreja, somente para um lugar para se identificar, entendeu? Que nem talvez uma pessoa que ela gosta de usar um terno, gosta de ser uma pessoa um pouco mais reservada, às vezes acha mais estiloso, ela vai na Assembleia. Aí tem a Portas Abertas para aquele que quiser já usar um boné, tem a Gileade. Então eu vejo como muito isso, mas tem gente que está indo além disso, achando não, só aqui e pronto e acabou. E não é isso. É somente para a pessoa, eu se sinto bem. Eu falo, todas as minhas experiências com Deus, as minhas maiores experiências com Deus foi em comunidades. Porque eu me sinto bem, cara, quando eu tô ali, a luz tá apagada e eu tô... Parece que só tá eu e Jesus ali, sabe? E eu sinto a presença de Deus na minha vida, cara, como eu nunca senti, assim, algo... Eu fui agora na Gileade e a hora que começou ali, que nós fomos buscar, já era. Eu falo até arrepiando, já começou a cantar o hino, eu já veio as lágrimas chorando. E eu sinto o poder do Espírito Santo. E tem gente que fala que Jesus não está nessa igreja, que isso e aquilo. Só que não entende o propósito, não entende a visão. Eu tenho um testemunho a respeito disso, Mateus, que eu vou ser verdadeiro com vocês. Eu não gostava de hino de harpa. Nossa, cara, não gostava. E eu era músico, baterista, e quando falar para tocar hino de harpa é valsa, essa é uns toques meio louco assim. Eu não gostava, falava, meu Deus, cara, pra que isso? E cara, quando eu fui preso, Mateus, o que os caras só cantavam? Hino da harpa. Hino da harpa, Mateus. Eu vejo a letra do hino da harpa. Se você pega a hino da harpa e você lê a letra dele, cara... É muito palavra, eles cantam a Bíblia. Exatamente. E aí, cara, aí tipo mudou, cara. Falei, cara, porque eu me reconciliei, foi algo muito maravilhoso, assim. E hoje eu sou muito assim, cara, eu canto pra ele. E eu lembro que tinha uma música que era bem assim, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar, uma coisa assim. Exatamente. Então, que tudo mudou e tem horas que eu me pego cantando essas músicas. Mas é aquilo que eu te falei, é a multiforma de Cristo. É porque você falou Cristo é suficiente. Tudo aquilo que a gente coloca, isso aqui, aponta para Cristo. Tudo. Então não tem como, você sente o Espírito Santo, você sente a presença dele, você fala, uau, isso não é algo, não foi uma música composta por qualquer... Sim. O cara foi ali, escreveu, o Espírito Santo, ele se revelou, ele desceu, ele inspirou, assim como inspirou a Bíblia. E eu também, nos hinos da harpa, sempre nas ceias a gente canta, né, mais alvo que a neve, sim, ou uma mensagem da cruz. E eu fico olhando aquela letra e eu falo, cara,
Que letra maravilhosa, cara. Que lindo isso. Me faz ter saudade dele, né? Sim, sim. E a gente tem um quadro aqui também, David, para deixar aqui um pouco engraçado também, uma resenha, porque se não tiver resenha não dá, né? Jogadores aqui é caro. É, o jogador é caro. E o nome é, como que é, Everaldo? Uma resenha gospel. Meu Deus. Resenha gospel. Resenha gospel. E você tem uma resenha gospel aí pra falar pra nós, David? Já não tem? Uma resenha gospel, cara. Algo engraçado que aconteceu. É, alguma situação assim inusitada, né? Que, digamos, estava na congregação, aconteceu alguma coisa. Sempre acontece uma situação que, tipo, poxa, foi engraçado dentro da igreja. Eu vou contar uma aqui e você Conta vai uma aí que eu pensando vou numa aí. pensando aqui. Certo? Eu tinha 16 anos, mais ou menos, comecei a frequentar a igreja. E eu ia nas pregações, via nas pregações os vídeos em casa. E os caras falavam, você tem autoridade para expulsar demônios. E você pode repreender, que Deus te deu esse poder e tal. E todo dia à tarde eu tava todo dia ali orando, lendo a Bíblia e tal. E eu ficava sozinho na minha casa à tarde. E aí certo dia eu fechei tudo. Fechei minha casa inteira e deixei só a janela aberta. Aí eu tava lá, eu falei assim, hoje eu vou repreender esse demônio, né? Alguma coisa. Aí eu me joelhei assim e falei, se há algum demônio aqui, eu repreendo em nome de... A hora que eu falei de GPA, eu escutei um barulho atrás de casa. Bau! Eu lembro que eu não peguei nem meu chinelo, nem nada, cara. Da janela eu já pulei pro muro. Do muro eu já pulei pro chão, vim correndo na minha avó, que é do circo de oração. Eu, vó, pelo amor de Deus, vó, vai lá em casa, que não sei o quê, porque... Eu falei, se você não sai, eu saio, né? Só que, claro, eu não tinha um conhecimento bíblico, eu tava começando minha caminhada e tal, mas foi muito engraçado porque eu saí descalço e eu morava longe, mas eu vim rebentando, eu corri igual o Relâmpago McQueen aquele dia. Ah, cara, eu tenho com demônio também, mas esse daí, às vezes eu lembro e eu falo, meu Deus, não acredito que eu fiz isso. Tinha um vizinho, né, lá, onde nós morávamos, eu, meu pai, nossa família lá, e ele endemoniava lá e tinha um Exumirim, né? E quando você vai expulsar o demônio de Exumirim, ele fica fazendo palhaçada, fica zoando, né? E eu lembro, cara, que daí eu fui ver, teve um dia que eu fui dar uma de curiosidade. E um dia ele começou a contar um monte de piada, meu pai expulsando ele, e ele contando piada assim, sabe? E teve uma que foi engraçada, cara. E aí, cara, eu dei risada, eu fiz assim, eu lembro até hoje. Aí ele dando risada, assim, ele olhou pra mim e falou assim, o que você tá dando risada aí? Rapaz do céu, cara, aqui, eu paralisei, gelei, meu pai falou, saia daqui. Eu saí, cara, mas foi algo inusitado, assim, que aconteceu comigo, assim, muito engraçado. Eu lembro bastante disso daí, porque foi engraçado. É, não, isso daí, esse é o nosso quadro aí, se gostaram, se gostaram da nossa resenha gospel aí, deixa no comentário o seu kkk aí. O Eliezer, ele conta no outro podcast lá que... nossa, esse dia eu me parti de dar risada. O Eliezer, ele contando que ele tocava ali o trompete, né? Aí, de um certo tempo que ele passou, ele falou, ok, rapaz, eu sou bom nisso. Né? Pode trazer na Orquestra Sinfônica do Brasil que eu vou tocar lá. Aí ele foi lá na sede para poder fazer a apresentação, o professor chamou ele e falou, faz um Lá maior pra gente aqui no trompete. Não saiu nada. E ele não sabia onde que ele enfiava a cara, né? Ele contou na última resenha dele ali. Então, E daí ele até usou isso como, né? Ele falou que às vezes a gente acha que... Tem uma autoridade, daí chega ali, não é nada disso. Chega ali, a gente vê que a Bíblia fala, em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho. Quem nos capacita é Deus, é o Espírito Santo. E então agora aqui, terminando, encerrando o nosso quadro Resenha Gospel aqui, e voltando um pouco mais aí para conversar sobre o que realmente interessa, né? Porque graças a Deus, claro, sempre tem que ter essas resenhas aí, né? Pra gente ter, porque a galera é alegre. A galera, exatamente, ó, já entramos num tema aqui, ó, como Deus ele vai guiando tudo. A galera acha que ser cristão é ser chato, é falar um quadrado. Cara, às vezes na faculdade, assim, tô lá, você tá dando risada, mas você tá rindo, você não é crente? Exatamente. Tipo assim, você tá fazendo alguma coisa, mas você não é crente? E eu vejo que, infelizmente, o diabo, ele tá... Essa é uma das estratégias que ele está usando para não trazer os jovens, para os jovens não virem para a igreja. Tipo, eu vou na igreja para quê? Eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo. E, na verdade, não é assim, tudo é lícito, você pode tudo. Só que quando você conhece Jesus,
quando você sente a presença de Deus, você vai ver que festa não faz sentido, balada não faz sentido, droga não faz sentido, prostituição, nada disso faz sentido. Você vai ver que isso não te preenche, porque você conhece algo verdadeiramente libertador, você conhece algo realmente que preenche todo o vazio que você tinha, né? E eu vejo que o diabo está tentando criar essa visão, mas a gente, em nome de Jesus, está aqui para fazer cair por terra, né? E assim, Matheus, a gente esse ano, a gente iniciou lá na nossa igreja, que esse ano seria um ano de crescimento, que a gente iria desfrutar do melhor de Deus, do vinho novo. E a gente colocou que a alegria do Senhor é a nossa força, custe o que custar, é a nossa força. E quando você fala de alegria, eu tenho ensinado muito as minhas ovelhas, os meus discípulos a isso. Você precisa ser alegre. Eu costumo falar assim, quem está feliz com Jesus na igreja, assim, dá uma risadinha pro teu irmão que tá do teu lado, kkkk. Porque a gente começa, sabe, a falar para as pessoas, olha, ele sorriu para mim, nunca vi os dentes dele, entendeu? E isso mostra que um dos frutos do Espírito é o quê? Alegria. Então existe uma alegria que é muito maior, existe um vinho novo que é muito maior. Então é muito engraçado quando os caras chegam assim e falam, poxa, cara, um exemplo, um retiro. Os caras falam, nossa, que foi muito divertido, não sei o que. Eu mostrei aquele áudio lá, cara, não sei o que, bababá. Eu falei, cara, é a melhor sensação. Porque a alegria, a ser feliz, ele é uma escolha. Ser feliz é uma escolha. Mas a alegria é um ato de encorajamento. É um ato que você posiciona. É um fruto que precisa se tornar. Sabe? E as pessoas precisam ver esse fruto em você. Exatamente. Eu tenho aprendido isso. Eu tenho lido alguns livros. E eu tenho entendido isso e tem sido transformador para mim. Porque eu falo, você não vai me ver triste. É raro você me ver triste. Até quando às vezes eu acordo triste, eu acordo abatido. Eu tento lembrar, não, o Senhor é maravilhoso, eu estou vivo, eu tenho mais uma chance, eu tenho mais uma oportunidade. E a partir do momento que a gente entende também que nem tudo às vezes é flores, vai ter uns dias que parece que nada tá certo. Esse dia eu já levantei e bati a cabeça no meu guarda-roupa. Aí fui levantar, acertei o dedinho na quina da cama. Aí fui pegar chá, fui abrir o armário, caiu um chá na minha roupa inteira. E eu já comecei, eu falei, vixe, hoje não vai dar bom, né? E aí fui sair com a moto, no caminho estourou o pneu da moto e tal. Só que às vezes a gente entende que esses dias vão acontecer. A partir do momento que você entende que às vezes vai ter esses momentos de angústia, de tristeza, porque são necessários para você aprender a dar valor aos dias felizes, aos dias alegres, aos dias legais. Aí você pega e lembra, poxa, eu tenho tudo e tem gente que não tem nada. Você já começa a dar mais valor àquilo que você tem. Às vezes você só tem um arroz com ovo, aí você pensa, poxa, tem gente que não tem um arroz com ovo. Aí você já começa, você vai ver que a sua vida ela vai começar a andar e começar a melhorar e começar a fluir. Porque nesse livro, num dos livros que eu tô lendo, ele fala que a partir do momento que você se torna uma pessoa grata, o universo, ele fala o universo para quem é ateu, mas Deus para quem é cristão, ele só vai te dar mais motivos para ser grato. Ele só vai te dar mais motivo para agradecer. Agora, quando você só reclama, o universo só vai te dar mais motivo para você agradecer. Porque é isso que você vai estar transmitindo, ou seja, é o que você vai estar atraindo. É que você é tudo aquilo que você atrai, Matheus. Você é tudo aquilo que você atrai. E quando se fala dessa cultura assim, eu acredito muito, o nosso retiro dos adolescentes foram a cultura do reino. E quando eu entendo assim sobre cultura, Matheus, vou te falar um negócio. Eu entendo muito que Deus, ele dá muito para algumas pessoas. Mas isso não é como se fosse um desprezo de Deus com as outras pessoas. Não é. É que Deus realmente, ele dá para alguns, para que alguns tragam alimento para outros. Exatamente. Entendeu? Se Deus te deu voz, é para que você tenha voz. Se Deus te deu dinheiro, é para que você abençoe outros. Entendeu? Então essa é a questão assim que a gente conversa muito, fala assim, nossa, Deus ele abençoa alguns, não abençoa outros. Não, não é isso. Mas é aquilo que você falou, conforme a sua gratidão. E eu tenho uma resposta de oração aqui e outra resposta de oração. Cara, orem, tá? Quero deixar aqui também essa palavra. A Bíblia fala assim, tudo o que pedirdes em meu nome, crendo,
eu farei. E aí ano passado eu peguei e falei assim, cara, eu sou filho de Deus. Tipo assim, eu sou filho de Deus, Ele é o dono do mundo, então eu não vou mais aceitar viver uma vida ordinária, uma vida medíocre, sem milagre, sem coisas espirituais, sem coisas assim que eu olho e falo, nossa, isso era impossível acontecer. E aí eu comecei a orar e pedir as coisas para Deus. Inclusive a resposta de oração ali do projeto, que nem você, né, que eu falei que foi uma. E a gente estava ali no projeto, eu sou estagiário, não ganho tão bem. E a gente estava tirando o lanche da criançada do bolso. E aí eu comecei a orar assim, minha oração estava sendo, Deus, da mesma maneira que eu estou pedindo para o Senhor enviar alguém para ajudar a gente, deve ter alguém que está orando, que tem o recurso e que está falando, Deus, envia alguém para me ajudar. E não foi outra. Segunda-feira eu fui conversar com um empresário. O empresário, eu falei para ele a minha oração no começo, já ele falou, essa estava sendo a minha oração, que eu ajudava uma instituição, parei de ajudar e estava atrás de outro lugar. E começou a ajudar a gente com valor, que eu falei, cara, eu já saí de lá com o valor na conta e todo mês eu falei, uau, e agora a gente está conseguindo fazer um trabalho mais legal, o lanche está sendo melhor, tudo está sendo melhor. Então usem esse poder, porque tem uma passagem que mexe muito comigo, que quando Judas ele se mata, Jesus ele vai escolher entre outros discípulos, né? E aí ele chega e fala bem assim, cara, vocês estão há tanto tempo comigo e parece que vocês não me conhecem. Tem muita gente, cara, que está 20, 30, 40 anos na igreja, mas você pergunta, e aí, qual que foram os milagres que Deus fez na sua vida? Qual que foram as experiências sobrenaturais que você teve? Qual que foi o impossível de Deus na sua vida? E a pessoa se conformou com uma vida rasa, com uma vida ordinária, sem milagres, sem o impossível de Deus, né? Então, assim, pra você que tá vendo esse vídeo, cara, não se conforme, Deus tem mais. Nade no rio de Deus, mergulhe no rio de Deus. Deus tem muito mais pra sua vida. Todo dia Ele tem milagre, Ele quer te surpreender. Mas pra isso você precisa fazer igual Pedro. Sair do barco, ter coragem de se posicionar e ter coragem de botar o pé para que Ele possa botar o chão. E pra gente aqui entrar e finalizar esse podcast aqui, né? Que por sinal tá muito bom, que o Everaldo ali tá dando belezinha ali pra nós. E eu queria que você deixasse uma palavra. Deixa Deus usar o seu coração, deixar uma palavra para os jovens, para os adolescentes, para as pessoas que estão te assistindo, conselhos. Deixa Deus usar você. Eu na verdade, tô numa pegada, o Senhor tem ministrado algumas coisas. E eu tenho falado muito sobre avivamento, sobre arrependimento, que antes do avivamento vem um arrependimento. E lá em Isaías 43, acho que até aí você tinha trocado uma ideia comigo, o Senhor tem ministrado muito comigo a respeito disso. E Abacuque também, se você ler o livro de Abacuque, você vai ver um Deus ensinando após dia que Ele está preparando algo, sabe? E olha só a oração de Abacuque quando ele entende isso. Lá no capítulo 3, versículo 2. Ó Yahvé, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Faze-as conhecidas por todos também em nossa época, ainda que estejas irado. Lembra-te da tua imensa misericórdia. Esse versículo aqui é um versículo que me fala muito sobre um avivamento. Sabe, Mateus, a felicidade que você está procurando existe. Existe. A alegria que ele está procurando, que o pessoal procura, existe, Mateus. Sabe? E isso nós não encontramos aonde? Em Jesus. Em Jesus. David, você não sabe o que eu estou passando, mas você também não sabe o que eu passei. E hoje, para eu poder falar isso, é porque diante do Senhor eu tive muitas experiências com Ele. Sabe, eu tive que ter muitas renúncias. E quando se fala assim desse negócio, tipo, que Deus está fazendo algo de novo, é que eu não quero mais ficar lendo sobre avivamento. Eu não quero mais ficar assistindo, eu não quero mais experimentar, eu quero me tornar isso. Então, é muito fácil, Mateus, sabe, você ir na onda, na crista das ondas das pessoas. Mas a presença de Deus é algo muito magnífico, assim, que quando ela vem, muda os ambientes. Muda o ambiente. Então, quando se fala a alegria que eles precisam, eles já têm, é que lá em Efésios, diz bem assim, Efésios 1:4, que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo.
Então, ou seja, Deus já colocou algo dentro de mim, dentro de você, dentro do Everaldo, que é eterno. É eterno. E quando você entende a eternidade, que você ou morre na eternidade ou você vive para a eternidade, você consegue entender que você leva um pedacinho do céu. Aonde você for, a manifestação do céu vem. Então curas acontecem, milagres acontecem, a transformação acontece. Mas meu Deus, olha só o que Isaías fala. Eu gosto muito dessa palavra, porque ele fala bem assim, ó. Eis que realizo uma nova obra que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Porém um caminho no deserto e rios no ermo. Ou seja, quando ele fala porém um caminho no deserto, é no caos mesmo. É no caos. Então quando a gente fala assim, eu tenho falado muito isso com a galera, o governo é de tal pessoa, o governo é de outra pessoa, eu estou pouco me lixando. Porque eu sei que a hora que começar a pegar fogo aqui, começar, sabe, a economia ficar desastrosa, eu verei a glória do meu Deus se manifestar. Então essa palavra que eu quero dizer para você, jovem, é o que você está procurando, você já tem. Jesus já conquistou tudo na cruz por você. Ele é suficiente para você. Se você precisa vencer um vício, ele é suficiente para você. Se você precisa vencer algumas fraquezas, eu não consigo vencer, David. Jesus é suficiente para você. E é isso que eu acredito. Eu não deixei algumas coisas por nada. Eu não deixei tudo que eu vivia no passado por nada. Eu deixei tudo por tudo. Então é isso que eu acredito muito no Senhor. E, então, para fechar aqui, que você entenda isso, que Jesus ele é suficiente para você. Cara, deixa os pensamentos aí que o diabo às vezes tem tentado implantar na sua cabeça, que você já errou muito, que você já pecou muito, que isso, que aquilo. Porque ele já disse aqui, antes de você nascer, antes de sua mãe nascer, do seu pai nascer, Deus ele já tinha escolhido o seu nome, ele já sabia a cor do seu cabelo, aonde você ia morar, que igreja que você ia congregar, quais seriam os seus vícios, quais seriam as suas fraquezas, e mesmo assim ele escolheu você e ele depositou um dom em você. Entenda uma coisa, eu coloquei isso pra mim e talvez se você fizer isso te ajuda. Imagine que lá no céu existe um quarto, que quando Jesus voltar ele vai te chamar nesse quarto, nesse quarto estava todas as obras, tudo aquilo que você deveria ter feito. E aí Jesus vai falar assim, e aí, você fez isso daqui? E aí, você fez isso? Você fez aquilo? Eu te mandei fazer isso, eu te mandei pra lá, eu te mandei aqui, e aí? E o que você vai falar pro Senhor? Senhor, eu te servi, eu fiz a sua obra, você vai falar, não, eu não fiz, eu deixei a desejar, eu não busquei, eu preferi os prazeres do mundo, eu preferi trocar a tua presença. Então que esse podcast ajude você de alguma forma. Eu tenho certeza que já ajudou. Amém. Você já foi tocado. Sim, nós queremos isso. Então é isso que nós temos pra vocês, tá? E pra finalizar o vídeo, pedir pra vocês, galera, se inscrevam no nosso canal. 70% das pessoas que assistem o nosso vídeo não são inscritas. Então corre ali, se inscreve no canal, porque a gente está começando aí. E vocês vão ver, a gente vai começar e vocês vão ver o novo tempo de Deus para esse lugar, o que nós vamos começar a viver aqui. Nós seremos incendiados, impactados, e como ele disse, nós seremos o próprio avivamento de Cristo aqui nesse bairro, nessa nação, nesse mundo, porque Deus chamou a gente para algo extraordinário que a gente não consegue imaginar. Beleza? David, tamo junto. Amém, glória a Deus. Obrigado pelo carinho, obrigado pela participação, tá, gente? Deus abençoe. Veraldo? Valeu, meu querido, tamo junto aí. Também eu quero agradecer, né, o Loucos por Açaí, ali do Gaúcho, nós vamos deixar o número na descrição do vídeo também, né, até ali no podcast, vai ter... lembrando também, eu tava quase me esquecendo de falar, que o podcast vai ter no YouTube, nós vamos deixar o link ali na descrição, que nós vamos ter no Spotify, nós vamos estar no iTunes também, para você estar vendo, nós estamos na Amazon Prime, agora nós conseguimos a liberação da Globo Podcast, da Google Podcast também, né? Então quase todas as plataformas nós estamos conseguindo chegar bem devagar. Tá faltando a Deezer aceitar ainda, né, nosso pedido, e tá faltando, mas vamos orar que nós vamos conseguir. Vamos lá. Vamos orar então que vai dar tudo os certo. links vão estar aqui na nossa descrição aí, então clica lá e com certeza só ouça o Espírito Santo falar com você, tá bom? Deus abençoe. Amém.